Estou aqui no Supremo Tribunal Federal. É uma delícia passar o dia inteiro aqui ouvindo depoimentos daquelas testemunhas arroladas hoje pelas defesas aí dos réus, daqueles que se tornaram réus por conta do golpe do Jair Bolsonaro. Teve hoje o pessoal do Núcleo 4 aqui, tentando trazer as suas testemunhas de defesa. O Ailton Graça, por exemplo, aquele que era muito próximo ao Bolsonaro, se dizia quase como um parente do Jair Bolsonaro, quando tentou ser candidato a deputado lá no Rio de Janeiro. Ele trouxe algumas das testemunhas que foram ouvidas aqui hoje, como, por exemplo, Carlos Batista Júnior, o brigadeiro, que comandava a FAB. Ele foi um dos que falaram por meio de videoconferência, né? Foi tudo por meio de videoconferência. Ele foi um dos que hoje foi ouvido pelos advogados de defesa. Quando você fala de núcleo, é núcleo 4 do Núcleo golpe, né? 4, Porque no 4. antes nós ouvimos os envolvidos no núcleo, que núcleo um, núcleo duro, como é que chama? O núcleo 1 é o núcleo crucial, é o que tem o Jair Bolsonaro, é o que tem o Braga Neto, aqueles que de fato elaboraram o plano de golpe. Tem os que foram usados para tentar incitar o golpe ou para tentar pressionar os militares a aderirem ao golpe. Também aquele núcleo que fomentou a desinformação, criando fake news. Eles separaram, né, em núcleos esses grupos de golpistas, digamos assim, porque eu já taxo esse pessoal como golpista, e é óbvio que no final desse julgamento a maioria deles acabará condenada, mas hoje, como eu falei, foram ouvidos aqui o Carlos Alberto, o Batista Júnior, né? Carlos Batista Júnior, que era o comandante da FAB, e o Freire Gomes também foi ouvido, o que comandava o Exército. E teve, claro, o Valdemar da Costa Neto, talvez o mais badalado aqui hoje foi o Valdemar da Costa Neto, que acabou Mas por, colocando no. Não, o mas, Valdemar, mas por quê? como O sempre. Valdemar foi pessoalmente ou Não, não, também é tudo por virtual? videoconferência. Foi tudo por Ah, tá, videoconferência, tá, mas o Valdemar, tá. enfim, foi ouvido, foi indagado pelos advogados e, claro, colocou a culpa da confecção daquele relatório que ele contratou por meio do Instituto Voto Legal, relatório privado que ele contratou para tentar desqualificar as urnas e que acabou custando uma multa de 22 milhões de reais ao PL. Ele colocou a motivação em contratar esse relatório em pressão de deputados do PL, os bolsonaristas, o próprio Jair Bolsonaro. Quem pressionou foi o Bolsonaro. Bolsonaro primeiro tentou fazer com que o Exército, que era comandado pelo Paulo Sérgio, fizesse um relatório atacando as urnas, desqualificando as urnas, só que o Exército fez lá um estudo deles e concluiu que a urna era inviolável, que, enfim, não tinha nada para dizer contrário às urnas. E aí o Bolsonaro apelou para o Valdemar da Costa Neto, que acabou contratando esse Instituto Voto Legal, e ele colocou hoje na conta dos deputados do PL. Na verdade, os bolsonaristas a mando do Jair Bolsonaro, que junto com o Bolsonaro pressionaram o Valdemar para contratar esse instituto que tinha a intenção de desqualificar, claro, as urnas. E quem indicou esse instituto para o Valdemar, ele revelou aqui também, foi o senador Marcos Pontes, o astronauta. Foi ele que indicou o Ah, Instituto Voto mas Legal. o Valdemar, para quem ainda não sabe, é muito conhecido, mas o Valdemar é o presidente do PL, Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Pois é, Que, aliás, se o Bolsonaro pudesse, tomaria do Valdemar, é, mas por queria. enquanto não pode. E o Paulo Sérgio Nogueira, se eu não me engano, Paulo Que Sérgio, era. Paulo Sérgio era Nogueira era o ministro da ministro da Defesa, Defesa, era o ministro da Defesa. que foi Logo procurado pelo de, Bolsonaro, né, para fazer o relatório contra as urnas. Eles, né, acabaram que o Bolsonaro validaram as urnas. Foi depois de exatamente o perdido, oposto. depois de ter sido derrotado pelo Lula, o Bolsonaro chama o ministro da Defesa e diz: vem aí, deve ter tido problema com as urnas, não? Eu quero um relatório falando disso. Foi desse jeito. E aí o ministro disse: olha, sinto muito, Não mas tem. deu tudo certo, não tem nada para falar. Ah, chama o Valdemar. Aí chama o Valdemar. Valdemar, é o Pois. seguinte: contesta aí o resultado.
Valdemar, mas presidente, eu nunca vi nada que fosse que desabonasse a seriedade das urnas. Não, 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 não. Providencie quem possa contestar as urnas. Foi Aí o isso, bem por Valdemar, aí. não é? Aí o Valdemar, coitadinho, né? E foi Tadinho. essa desculpa que ele ofereceu hoje. Valdemar, que é um santo homem, salvo por ter sido mensaleiro do PT, foi preso, condenado e tudo. Acharam uma Só- pepita de ouro com ele também, né? Um É dia achar uma desse. A pepita com ouro, pepita mas de sim, ouro. mas é um homem Pessoa de inocente, reputação ilibada. é um político ingênuo. Aí o Valdemar chega e diz, mas presidente, não, 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 tem que ter aí. Aí o Valdemar contrata o instituto começa a tentar procurar pelo em cima de ovo, e aí faz lá uma contestação e pede a recontagem de votos, se eu não me engano, uns 250 mil urnas, uma coisa Era, dessa. era. Era um número extravagante. Eu tô tentando. Aí o Tribunal Superior Eleitoral, que já tinha declarado que a eleição tinha sido limpa, o tribunal aplica-lhe uma multa, quer dizer, aplica ao partido. E o Valdemar chega hoje miando, choramingando. Não, mas veja, eu fiz isso porque fui pressionado pelos deputados. Pelo amor de Deus, eu vou arranjar essa desculpa toda vez que eu for processado por alguma coisa. Não, foi meu filho que Aceitou a me pressão. fez. Não Ah, me é? pressionaram a Aceitei a dar um golpe, eu pressão, aceitei. No máximo, para aceitei. mim é isso que eu Aí tô vendo. veja, Ah, me pressionaram a dar olha, um golpe, eu topei. só tem inocente. A impressão que eu Me tenho é que a gente está pressionaram a vivendo. roubar um banco, eu roubei. É mais ou menos isso. Me É, pressionaram a cometer é, um é. crime, eu cometi. Aí eu É isso que ele está cometi, dizendo. mas foi sem querer, mas foi sem querer. Inclusive, Agora, hoje, como ele, a princípio, poderia ter se tornado réu, acabou que não se tornou. Muita gente achou injusto, né? Mas, como ele não, chegou a ser investigado, eu acho que a justiça passou a mão na cabeça do passou um Valdemar, panão, até a passou um panão. dó, que é Mas como isso? ele foi investigado, ele pôde, em partes, não dizer toda a verdade aqui hoje, que seria uma testemunha tem que dizer somente a verdade, apenas a verdade. Agora, quando você também é réu, você não precisa se incriminar. Como ele chegou a ser investigado, então, em fatos que poderiam incriminá-lo, ele poderia se negar a responder. Mas no que ele respondesse, ele É. teria que dizer a verdade. Foi parcial, assim, somente a verdade dele. Não é meia verdade. Se É, quiser, não precisa. Quando falar, fala a verdade. Mas se quiser, pode ficar calado para não se sim. incriminar. Mas aí ele falou, olha, eu fui pressionado, sei o quê. Aí o pessoal disse, mas coitadinho do Valdemar, um político tão experiente, só com uns 50 anos de carreira, não sei o quê. Aliás, o Valdemar é famoso porque na eleição de 2002 do Lula, o Lula foi lá pedir o apoio do Valdemar, do PL, do Valdemar e tudo. E Valdemar cobrou uma grana preta para apoiar a campanha do Lula. Nem foi Lula que se meteu diretamente nessa negociação. Foi o ex-ministro Zé Dirceu, foi o então candidato a vice do Lula, o Zé de Alencar. Eu sei que o PL do senhor Valdemar, não ele, claro que jamais ia arrancar dinheiro para ele mesmo, isso é impensável. Mas o PL do seu Valdemar arrancou alguma coisa como 6 milhões de reais àquela época, estou falando há 20 anos. Mas, como o Valdemar também é uma boa fonte de informação, os jornalistas gostam dele, ele está sempre dando informação para um e para outro. Bom, enfim, estão passando a mão. Passando mal. Agora, quem não está passando a mão, é só para passar de uma história para outra, Guga, é o Dudu. O Dudu, Dudu hoje está me lembrando, Dudu, eu estou dizendo Eduardo Bolsonaro, claro. seu amigo, Meu parça, seu parça, é meu seu parça. parça. Neymar não tem parça, você também tem. O Dudu, Cada rapaz, um com parça que merece. o Dudu lá nos Estados Unidos, entusiasmadíssimo com essa história da pressão que o Trump vai exercer sobre o Brasil para parar com essa caça à bruxa. A bruxa é o pai dele, né? Papai Nada Bolsonaro. disso, tem que absolver. E tem mais, tem um tarifaço aqui de 50%.